E aí, pessoal, tudo certo? Começando mais uma live agora. Esperar entrar algumas pessoas aí, vamos lá. A tia Sônia já entrou. A Rose, nossa amiga Rose. O som tá legal aí? Quem tá na live, se puder dar um joinha aí, só pra gente saber se o som tá funcionando. Beleza. Ademar, meu amigo do EPC, do meu grupo Viva a Vida. Tudo certo, meu amigo? Boa noite, tia Sônia. Vamos esperar um pouquinho aí para entrar mais algumas pessoas. Beleza. Logo a gente começa aí. Hoje é um dia bastante diferente, né? A gente vinha falando diariamente muito aí sobre o corona apenas e hoje foi esquecido esse tema, né? Hoje se falou muito sobre política, sobre tudo que aconteceu. Então hoje está sendo um dia meio atípico comparado aos anteriores aí, né? Mas é isso. Deixa eu ver se meu convidado está chegando já. Ó, tá chegando aí Fernanda Godoy, Ivanor, Marco, tem uma galera já chegando aí. Deixa eu adicionar meu live aqui. Minha mãe acabou de chegar aí. Tudo bem, mãe? Benção. Opa lá. E aí, padre, tudo bem? Isso, tudo bem, Murilo? Tudo Então tá bom, certinho. tá. Meu convidado pra gente bater um papinho hoje, eu até tava falando aqui, não sei se o padre ouviu, que hoje tá sendo um dia típico, né? Hoje não se falou em corona, hoje só se falou de política, né? Que coisa, né? Misericórdia. Estou É, acompanhando tudo isso com uma certa ou bastante apreensão. Onde vai terminar tudo isso, né? pois Misericórdia. é. É, assim, é incerto, né? Já bastava uma incerteza, agora Sim. vem essa junto, né? Então, é, como o Eduardo Cunha, antigo presidente, falou na hora da votação do impeachment, que Deus tenha misericórdia dessa nação, né? Então, a Sim. gente tá em mãos aí que a gente desconhece, né? Então, vamos ver. Realmente a gente começa a ver que esse poder aí político, e isso independe de A, B, C, D, me refiro a partidos, é, entra um, sai outro e a coisa continua sempre da mesma forma, né? É, é, Lamentavelmente, o que faz com que a gente perca um pouco a esperança de uma uhum. mudança verdadeira, né? Que pena, que pena. E assim, padre, eu e o padre a gente diverge em algumas questões, às vezes, talvez políticas, ideológicas, de pensar em algum ponto diferente um do outro, mas uma coisa eu acho que nós temos que concordar que muito mais do que o dinheiro é o poder que encanta esses caras, e desde o tempo de Cristo, né? Não é de hoje, desde É, sempre, eu, né? eu já tenho repetido, acho que você já ouviu me dizer isso muitas vezes, que um professor agora na Gregoriana, enquanto eu estudava lá em Roma, ele falou uma frase que não sei porquê, mas me marcou muito, que o poder... Aliás, lá na Polônia, um professor já dizia que até os 30, 40, a maior tentação do ser humano é o amor. Que a pessoa quer prazer, paixão, amor. Mas que depois dos 40, a maior tentação do ser humano é o poder. Mas esse professor na Itália, ele ainda acrescentou o seguinte, que essa tentação do poder, ela é inerente ao ser humano, muito forte, mas que o poder em si, ele não é bom e nem é ruim. O poder não tem esse lado bom ou ruim da coisa. Apenas o poder, ele aumenta aquilo que a pessoa tem dentro de si. Então, ou seja, se você der poder a uma pessoa boa, ela poderá fazer muita coisa boa. Mas se você dá poder a quem não é bom, aí vai ser uma tragédia. E É, realmente o poder, ele parece que aumenta em cada um de nós um pouco daquilo que realmente nós somos. E daí a gente se revela ainda mais. Então, é. lamentável.
Mas é uma pena, nós dois gostamos de política, né? E é um caminho necessário, né? Nós sabemos que, infelizmente, nós dependemos disso e das pessoas que são eleitas, né? Então a gente tem que acompanhar, estar por dentro, porque são essas pessoas que cuidam da nossa vida. E, inclusive, nesse momento agora da pandemia, né? A gente está Não, dependendo muito dos rumos da saúde, da economia e muito mais, sim. né? Não, com certeza a igreja, porque tem muita gente que acha que a igreja não tem que se meter nisso. É como se ser um bom cristão independesse da tua atitude política. Pode ser um cidadão desonesto e um bom cristão na igreja. Não, de jeito nenhum. Nós só devemos ser um bom cristão e um bom cidadão. Somos pessoas e, como cristãos, devemos levar valores que realmente edifiquem a política. Mas nesses 26 anos de padre eu já tive bastante envolvido em política e lhe digo de coração que cada vez me decepciono mais, porque eu já apostei em muitas pessoas que eu confiava, que eu conhecia, que achava que conhecia e que depois que chegam lá decepcionam. Ainda não tive É, um que dissesse, não, esse me correspondeu. né? É, eu sei como é, a gente acompanha de perto, assim, realmente, a política decepciona mais do que nos atrai, né? É uma pena. Mas, padre, eu fiz o convite para o padre para a gente conversar um pouquinho. Antes eu quero contar uma história para quem está aí, que o padre conhece bem. Uma noite antes do meu casamento, a Daiane e eu, nós fomos nos confessar na casa do padre. Aí eu me confessei primeiro, foi muito rápido, né? E depois da minha confissão, a Daiane foi confessar. Só que a mulher fala um pouco mais do que homem. Quando o padre terminou a confissão com ela, estava eu na sala com uma cerveja que eu peguei da geladeira do padre, né? Então eu já precisava me confessar novamente. E eu fiquei a quaresma toda, padre, sem tomar cerveja, sem tomar Coca-Cola. E tomei a liberdade de pegar uma cerveja hoje para tomar. O padre me autoriza? Então, padre, vamos falar um pouquinho sobre o impacto que a igreja sentiu aí, especialmente a sua paróquia, né? O padre não fala em nome de toda a diocese, mas mais do impacto pessoal e da sua paróquia, com relação ao coronavírus. Primeiro de tudo, como é que está a saúde do padre? Está bem? Já estaria imune? É. O pessoal não está ouvindo o padre agora. O pessoal disse que não está ouvindo o padre. Ah, vamos ver. Eu estou ouvindo aqui, agora não sei os demais. Vamos ver.
Não voltou ainda, pessoal, o áudio do padre aí? Vamos ver. Ah, é a Nilva, ó, e pedido de grávida não pode negar. Não, não voltou ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar o padre e vou colocar novamente para ver se volta, tá? Vamos lá. Pessoal, vamos me comunicando aí se é o celular dele que não presta, o Marco falou. Vamos lá. Deixa eu adicionar novamente o Padre Vanor. Aqui. Vai ver que o problema é essa camisa do Grêmio que ele tem na foto do Instagram aqui. Vamos ver. Vamos lá, som testando. Tá dando para ouvir agora? Vamos ver. Tem um pequeno atraso, deixa o pessoal ouvir o padre aí. Vocês estão Estão ouvindo o padre ouvindo? só? Tá funcionando? Testando o som, estão ouvindo? Tá me ouvindo, Murilo, ou não? Eu estou ouvindo perfeitamente. Ah, Agora sim. vamos ver o restante do pessoal. Ó, o Maicon entrou aí. Maicon, tá Pessoal, ouvindo o Padre Vanor, Ademar? Ah, beleza. Agora sim. Então, o beleza. padre falava, eu acho que o pessoal não ouviu, que o padre fez o teste lá no Ventura, né, por conta dos Isso. testes que o padre Ivan comprou. O Ventura é um espaço onde tem muitas pessoas do grupo de risco, né, que o padre Ivan administra, e o padre aproveitou esse momento para fazer, então, o teste. O padre Sim. viajou bastante, então explica um pouquinho. Eu até lhe contava que eu voltava de Dubai e vi muita gente com máscara. Nós chegamos uns 4, 5 dias antes que fechou tudo, né? E aí ficou aquele medo se talvez na viagem, no retorno em São Paulo, tinha muita gente, eu tivesse pego esse vírus, passado já pela gripe, pelo coronavírus, e sem sintoma, como talvez muitos aí tenham passado. E aí eu fiz o teste, mas o teste que mostraria se eu nunca tive contato com o vírus, se eu já tive contato, estou imune, ou se eu estaria doente e passando o vírus. E o teste deu que eu não tive contato com o vírus ainda. Significa que ainda não estou autoimune e o que vem pela frente a gente não sabe. É. E assim, padre, essa semana nós tivemos uma novidade, né? O governo do estado, a princípio, tinha colocado que as igrejas, as missas, os cultos só voltariam no final de maio, mas essa semana, por um movimento político, por uma compreensão diferente também do governador do estado, se liberou então as missas com algumas restrições. Como que o padre recebeu essa informação? Eu vou lhe dizer assim, eu pessoalmente fiquei muito feliz, porque eu já até comentava, falávamos na outra live que fizemos aí, de que da tristeza e da dificuldade de um padre de celebrar só para os bancos, mesmo que estava sempre transmitindo pelo canal do YouTube as missas, mas você olha para aquela igreja vazia, dá uma tristeza, um desespero, e é claro, sem sentir o carinho das pessoas, esse calor humano, das pessoas amigas. Eu, durante uma missa, eu procuro viver muito bem cada missa. Eu não sou nenhum santo, não vou dizer que sou perfeito, mas, sinceramente, antes de cada missa, eu me coloco com muita seriedade, como se aquela fosse a primeira e a última missa da minha vida. E eu procuro viver aquilo, porque eu entendo assim, eu já fui em tantas missas e é notável quando parece que o padre faz aquilo de forma profissional, sem acreditar muito, ou pelo cansaço, ou pela rotina. Eu não vou entrar aqui em méritos, por isso eu sempre tenho isso comigo, de que eu primeiro preciso vivenciar e acreditar no que estou fazendo, para que as pessoas que estejam lá sejam contagiadas também e possam fazer uma experiência de Deus. Eu sei que nem sempre é possível, eu sei que nem só depende do padre, às vezes você se esforça, mas depende da música, depende, às vezes, de ruídos externos que atrapalham, Da nem própria todo liturgia dia. do dia favorecer, né? Isso, também, também. A música ajuda muito, eu sei disso, né? E aí, assim, e eu olho muito para as pessoas. E o que a reação das pessoas na igreja, elas me ajudam muito a rezar.
E quando, é claro, eu vejo que estão distraídos, estão olhando no celular, estão só olhando para o relógio para ver se já terminou o horário, aí eu digo, o negócio não está fluindo, não está bom. Não entrou o discurso hoje. Esse feedback eu sinto, e também isso gera uma energia na igreja, boa ou ruim. Então agora, só com os bancos, estava difícil, muito difícil. Então, lhe digo que fiquei muito contente com esse retorno antecipado. E, a meu ver, Murilo, eu acho que acompanhando toda essa discussão, voltou às missas agora com a presença do povo, não pela pressão e nem a pedido da Igreja Católica, tá? Que fique muito claro. Quem estava pressionando e incomodando o governo para que voltasse logo foi a Igreja Evangélica, nossos irmãos evangélicos. Eles queriam, precisam... Não vou entrar aqui nas razões deles, tá? Para não fazer nenhuma crítica, mas a igreja, tanto que o governador liberou para que já voltasse, e os bispos se reuniram e decidiram que ainda não, que a Igreja Católica não volta já, só volta a partir do dia 3, certo? 3 de maio. O que eu, nesse momento, tenho que dizer que eu estou caminhando com a igreja, mas não concordei com a decisão. Eu abriria a igreja no dia seguinte que o governador liberou, sabe? Claro, com todo cuidado, com todas as restrições, nós vamos falar sobre isso, mas eu abriria no dia seguinte. Eu queria que as pessoas pudessem estar e comungar, e eu queria vê-las ali na missa com todo o cuidado e carinho e respeito pela vida. Mas eu até escrevi no grupo dos padres, fui visto como uma voz aí meio exagerada e destoante da maioria, até imprudente, e escrevi dizendo que os médicos não têm essa escolha de não ir trabalhar, eles têm que ir e arriscando a própria vida. E acho que nós, padres, muito mais do que eles, com espiritualidade, deveríamos, se preciso for, entregar a vida, mas não deixar o povo sem o pão do céu, sem a espiritualidade que nessa hora faz grande diferença na vida das pessoas. Portanto, eu não vejo, às vezes a pensar, não é por questão financeira, econômica, até porque a Igreja do Saguaçu, graças a Deus, podemos depois abordar essa questão financeira também, não está com esse tipo de dificuldade, mas eu vejo pela dificuldade de celebrar sem o povo e principalmente olhando o lado do povo sem ter a Eucaristia numa hora tão importante como essa. E a nossa Igreja Católica, ela é composta muito de pessoas de mais idade, muita gente do grupo de risco, né? Então, no primeiro momento foi visto como muito arriscado e tal, mas as restrições, as pessoas estão aprendendo a lidar com o álcool gel, com a máscara, com o distanciamento, e a própria diocese, então, jogou lá para o dia 3 de maio essa volta, mas com essas restrições, com esses cuidados, né? Na nossa Igreja do Saguaçu, então, na São Francisco de Assis, como que está essa questão? Como que vocês estão se organizando para receber as pessoas? Nós já estamos, Murilo, 100% organizado. Ontem teve missa, e cá entre nós, tá? Vou dizer bem baixinho para ninguém saber, tá? Que já tinha umas 50 pessoas participando. Então, nós já nos organizamos. Assim que o governador liberou e colocou as normas, o que nós fizemos? A primeira norma, que haja só 30% mais ou menos da população na missa. Então, o que fizemos? Nós já pegamos aquelas fitas amarelas e cercamos um banco para ser usado, outro não. Um para ser usado, outro não. E limitamos com as fitas. E nos bancos liberados também demarcamos com fita no banco para que onde cabe 10 pessoas, apenas 3 ou 4 no máximo sentem se forem estranhas. Porque se for uma família, podem sentar junto, até porque convivem junto dentro da mesma casa, né? Mas se forem pessoas estranhas, 4 em cada banco. Então, isso já fizemos de imediato. Os ministros da acolhida, nós adquirimos álcool gel e compramos aquele aparelhinho para aspergir nas mãos das pessoas o álcool gel. Vão estar na porta, tanto para fiscalizar que ninguém entre sem máscara, quanto para colocar o álcool gel na mão de cada pessoa que entra.
Então, e também compramos e temos máscara suficiente para que se alguém vier sem máscara, receba da igreja gratuitamente a máscara e possa usá-la durante toda a missa. Então, Certo. para com o povo, esses cuidados, tanto do distanciamento, quanto do álcool gel, da esterilização das mãos e também da máscara. Uhum. Agora, para os ministros da Eucaristia, por exemplo, né? Nós já orientamos entrar na igreja, fazer a higienização, principalmente das mãos, de tudo, para que ao tocar nas partículas que vão preparar para ir para serem consagradas, que tudo já eles estejam com as mãos esterilizadas, que uma vez esteja no cibório, que eles durante a missa já colocamos à disposição deles álcool gel para que diversas vezes eles esterilizem as mãos, inclusive antes da comunhão, porque não impede que a pessoa, no começo da missa, ela esterilizou a mão, mas depois tocou no rosto, às vezes passou Uhum. a mão. No Então, próprio banco. e isso no banco, que antes de dar a comunhão, não vai mais nem precisar lavar a mão, como faziam antigamente. Não vão lavar, vão esterilizar. Então, eles também vão Uhum. estar tanto no toque com a partícula, tanto no distribuir a comunhão, no uso de máscara. Pedimos encarecidamente que ministros do grupo de risco estejam dispensados de servir, que quem tiver com qualquer sintoma de gripe, e aí não importa qualquer tipo de gripe, não vamos entrar no mérito, que não venha nem para a igreja, nem entre os fiéis, e muito menos entre os ministros, entre as pessoas que trabalham. Então, depois também com o pessoal que vai fazer leitura, com microfone, com todo esse tipo, estamos trabalhando assim com muita delicadeza, até porque sabemos da responsabilidade e do valor da vida de cada pessoa da igreja, mas também de cada pessoa que vem participar, né? A Igreja Católica, ela é uma igreja muito do toque, né? Nós temos o ministro da acolhida que recebe todo mundo, nós temos o abraço da paz, o Pai Nosso, onde a gente se dá as mãos, a própria comunhão, a gente se toca muito, a gente tem muito isso, né? E isso é um paradigma que a gente precisa superar, é difícil. Mas É difícil. O Ademar, que é do meu grupo do EPC, ele me fez uma pergunta, e a Carmen, que também é ministra junto comigo, ela fez outra, eu acho que dá para responder numa só. O Ademar me perguntou aqui como que vai fazer para limitar que só 30% da igreja se encha, se tiver mais gente querendo entrar. E a Carmen perguntou se vão limitar as pessoas do grupo de risco a entrar na igreja. Então, quantas pessoas de grupo de risco nós não podemos limitar, certo? Se a pessoa veio, ela é responsável por isso, né? Então, a gente não pode impedi-la de entrar. Estamos pedindo nos avisos que essas pessoas evitem, certo? Agora, se elas vierem, por serem do grupo de risco, ninguém vai pedir a identidade, ninguém vai impedir uma pessoa de participar da missa. Quanto a essa questão de dizer assim, como controlar os 30%, né, que poderiam estar na missa? Então, nós vamos meio que controlar pela quantidade de pessoas que estão na igreja. Dizer, padre, mas e se chegar, tá, deu o suficiente, agora tem bastante gente lá fora. O que vamos fazer? De duas, uma, ou as pessoas participarão da medida do possível lá fora mesmo, ouvindo, talvez vamos pensar num som na rua, e depois, na hora da comunhão, apenas elas entram para comungar, entende? Ou Uhum. então também, se visto que der muita gente na espera, nós faremos mais missas. Logo em termina uma missa, começaremos outra, para que aqueles que talvez ficaram lá fora ou voltem dali um pouquinho, possam entrar. Mas nós vamos fazer de tudo para que todos participem. Agora, Murilo, eu vou te dizer de coração, eu adoraria que as pessoas ficassem fora esperando, mas eu acho que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque, como eu te disse, já teve uma missa assim, tinha 50 pessoas fora. As pessoas estão receosas, as pessoas estão com medo. E E com não é razão, que né? vai vir, é com razão, concordo. E não é que vai vir todo mundo agora para a mesma missa, entendeu? E todas as igrejas vão estar abertas. Então, não vai ser assim. Cheguei a pensar, Murilo, numa outra saída também, até para as pessoas de risco poderem comungar.
que as pessoas acompanhassem a missa pelo canal do YouTube em casa e no final da missa, em forma de drive-thru, nós pudéssemos dar a comunhão ali no pátio, dentro do próprio carro, as pessoas que viriam só no final da missa, rezaram a missa toda em casa, no final entra num portão, sai pelo outro, e nós daríamos a comunhão para elas no pátio da igreja, se for necessário, se houver uma situação assim. Então, vamos pensar de todas as formas para alimentar espiritualmente as pessoas e acolher da melhor forma possível cada pessoa. Eu estou sempre na busca de fazer o melhor possível para os fiéis. As pessoas estão muito sedentas agora, carentes, né? Principalmente as de mais idade. Por exemplo, minha mãe é viúva, ela tem mais de 60 anos, ela está sem os netos, sem a nossa visita, sem a igreja. Então as pessoas estão querendo se encher de alguma coisa. E a igreja faz muito bem esse papel, é muito importante. Até agora, minha sogra entrou aí na conversa, vi que o Marcão Braga entrou aí, que é o assessor de comunicação da prefeitura. E tem um amigo meu, o Gerson, que também é do meu grupo do EPC, que ele fez uma pergunta, que isso foi uma questão polêmica do decreto. A hóstia, eles falaram a princípio para embalar uma a uma. Só que essa é uma questão muito delicada, né, padre? Como é que vai ficar isso? Isso foi discutido já? Não, na verdade, Murilo, foi uma falta de entendimento, um mau entendimento da questão. Porque, assim, como eu disse no início, quem pressionou para a reabertura foram as igrejas evangélicas. E eles fazem uma vez por mês, ou até com mais ou menor frequência, eles fazem a ceia. E na ceia deles, eles não usam hóstia, eles usam um pãozinho. E esse pão com vinho que eles usam lá, que não é o corpo e o sangue de Cristo, é apenas uma memória, as pessoas pegam, é um pãozinho feito na padaria, cada um pega com a mão. Então, isso poderia ser uma contaminação, muita gente pegando, pondo a mão no pão e assim por diante. E é esse pão que no decreto está escrito que, em caso de ceia, que o pão deveria ser embalado pessoalmente para cada pessoa. Então, isso é que ficou um pouquinho mais complicado. Mas eu lhe digo assim que a questão da hóstia, não foi a questão da hóstia colocada aí em votação, não se referia à hóstia, embalar cada partícula separadamente. Era aquele pãozinho. Tanto que a igreja, como te disse, vai tomar esse cuidado de a hóstia, a partícula, antes de ser hóstia, porque partícula é aquilo que a gente compra 500 dentro de um pacote. Ela é fechada, esterilizada. Antes de abrir esse pacote de 500 partículas para pôr no cibório, para ir para serem consagradas, os ministros só vão tocar nelas com as mãos esterilizadas já por álcool gel. E uma vez dentro do cibório, vão dar a comunhão também com a mão esterilizada antes de dar a comunhão. Portanto, esse será todo o cuidado que nós faremos com as hóstias, sem embalagem, sem nada. E já existe esse cuidado, na verdade, né? Eu sou ministro na paróquia com o padre, e já existe esse cuidado de higiene, os ministros sempre lavam as mãos antes da comunhão, então já existe um cuidado higiênico, agora mais do que nunca sanitário, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Até a Rita, esposa do Marcos, mandou aqui que ela disse que os sapatos dela estão tudo mofando, que ela disse só anda descalça lá na casa dela, então ela está precisando ir na missa. Mas ela fez uma sugestão aqui também. Ela falou que em tempo bom, quem sabe pensar em uma missa a céu aberto, né, no pátio da igreja, alguma coisa nesse sentido. Sim, também. Alguém já me sugeriu, como temos aquele palco ali onde tem o São Francisco, né? Que também seria possível, no espaço aberto, fazer a missa. Por isso que eu lhe digo, vamos esperar para ver se houver muita procura, se houver necessidade. Eu estarei aberto a fazer tudo o que for possível para que todos, com cuidado e com muita responsabilidade, se abasteçam espiritualmente e participem. Tudo o que for possível, eu estou aberto para que seja feito com o cuidado e com muita responsabilidade. Nós que acompanhamos o ministério do padre, a gente sabe o quanto o padre gosta de trabalhar, o quanto o padre gosta da missa, né? Então, que vontade eu sei que não vai faltar para fazer isso acontecer.
Só que além da missa, o padre tem algumas outras missões, como, por exemplo, visitar os acamados nos hospitais, dar uma bênção num velório. Então tem outros trabalhos que também estão impedidos além da missa, né? E um que nos toca profundamente, até eu vi o Tomil estava por aí, que é videomaker também, como nós, né? O Walter Tomil. Os eventos, padre, os casamentos estão todos cancelados. Foram os primeiros a serem cancelados, são os eventos, e vão ser provavelmente os últimos a voltarem, né? Então essas questões extras, além da missa, como é que está isso? O padre está conseguindo fazer? Não é possível? Então, assim, quanto à visita nos hospitais, confesso para você, eu tenho ido, mas cada vez que alguém pede, eu passo por um medo terrível. Por quê? Porque hoje até os doentes estão evitando, tem gente morrendo em casa de outras doenças, de medo de ir no hospital e pegar esse vírus, né? Agora imagina quando eles ligam, padre, venha na UTI atender o doente. Aí agora, a gente sabe de todo o cuidado que tem nas UTIs e assim por diante, mas eu, cada vez que vou no hospital, a minha própria mãe já diz, não disse para eles que chame outro padre, porque ela também fica com medo. E quando eu volto, vai lá, lava a roupa, tira tudo. Medo, medo. Mas é um medo que eu também experimento, mas ao mesmo tempo não tenho me negado. Tenho ido muito na Unimed e tenho visto, sabe, pelo contrário. Antes, quando a gente ia, os hospitais eram cheios de gente. Realmente, agora está um deserto. Tá, né? Inclusive, entramos numa UTI, a última vez que fui aqui da Unimed, rezamos com os funcionários, porque ainda tinha pouca gente. Eles estão esperando esse surto, que graças a Deus ainda não chegou esse pico, e está tranquilo ainda. Realmente, a situação nos hospitais é bastante tranquila, graças a Deus. Tenho ido no São José, tenho ido na Unimed, no Dona Helena. Agora, é claro, eles estão com bastante restrições para permitir essas entradas. Principalmente, é claro, onde está o pessoal com coronavírus, ninguém entra, nem o padre e nem a família, tá? Então, isso aí é certo. Agora... A Tala comentou aí, eu sei como é. A Tala, nossa cantora, é enfermeira, né? Eu sei. Eu até entrei na Unimed, outro dia rezei com eles lá dentro, eles estão todos com muito medo, eles também. Então, imagina a gente que não tem toda essa experiência e essa proteção que eles têm. Com relação aos batizados, eu fazia sempre no terceiro domingo. E já juntou uma Pela vez manhã. pela manhã. E já juntou uma vez até 26 crianças para batizar juntas. Agora, eu tenho feito todo domingo após a missa. Quer dizer, todo domingo e até durante a semana. Por quê? Porque agora eu não posso mais juntar toda essa gente. Então, tenho pedido, às vezes faço um por vez, no máximo 2, e só com os pais e os padrinhos. Até porque, se a criança já tem uma certa idade, se ela tem alguma doença, os pais não querem que aconteça nada de pior sem que ela seja batizada. Então, nós temos sim essa possibilidade de fazer os batizados e estou fazendo quando e a hora que as pessoas querem. E já adianto, sem exigência nenhuma, não vamos exigir curso, não vamos exigir mais sei lá Deus o quê. Nessas horas nós temos que batizar, é uma exceção, é importante e acabou as outras normas. Em primeiro lugar, a vida e a salvação das pessoas. Com relação aos casamentos, eu teria quase 80 marcado para esse ano. Você sabe quanto, tanto eu, o Padre Ivan, o Padre Anderson, e eles transferiram. Então, a maior dor de cabeça agora é achar data até o fim do ano ou para o ano que vem para fazer todos esses casamentos. Realmente, isso está virando uma dor de cabeça, porque o pessoal transfere e agora como que vamos fazer? E agora como achar essa data para poder fazer essas celebrações? Mas a maioria não está desistindo de casar, até porque não casa porque não pode, né? Não pode reunir, você sabe, não pode ter evento. Sim. Mas estão transferindo e a gente está fazendo de tudo. Já tenho para no final do ano, um sábado, que tem 4 ou 5, até de manhã, tem alguns transferindo para domingo. Vamos ir fazer com muito carinho, na medida do possível, tudo que eu puder atender, vamos fazer depois, paciência. O Dinei entrou agora na live que também. O Dinei trabalha lá com o Clécio na Expressiva, né? É outro que também, eles também sentem o impacto aí dos eventos. E para nós que somos empresa, né, como o Dinei, o Tomil, que eu falei que estava aí, nós da Motiva,
Um casamento que eu não faço agora, por exemplo, em maio, vou fazer em junho do ano que vem. Então é uma data que eu não Sim, posso vender. Então nós sim. vamos sentir um impacto financeiro também, né? Então, as empresas de eventos estão bem desorientadas, dizem que podem surgir outros picos daqui 6 meses, um ano, não sabemos. Então é um mercado assim ó, que precisa muito da oração, de calma, porque a gente tem um futuro completamente incerto, sabe? Não, Murilo, inclusive eu lhe digo que eu acho, pessoalmente, que junho, julho serão meses muito difíceis e provavelmente voltaremos ao isolamento total. Por isso que eu Uhum. queria abrir a igreja quanto antes, porque agora ainda, eu acho que ainda está calmo. Eu imagino, talvez pode vir dificuldades, pode vir situações mais difíceis, mais adversas no futuro. E aí que nós vamos ter de novo que voltar para o isolamento total. Então, É. eu, quanto mais pudesse acolher agora, eu acolheria com carinho, deixar as pessoas se fortalecer, porque não sabemos o dia de amanhã. E tem É, uma outra questão, Murilo, que eu até gostaria de comentar contigo, e que claro. até já coloquei aqui, que é a questão financeira. Eu ia perguntar sobre isso, porque Isso. nós dependemos, as igrejas dependem da contribuição, do dízimo, e as pessoas, além de não estar indo na igreja para levar, elas também estão ganhando menos, estão com restrições financeiras. O Dinei da Expressiva falou que vai adiar o casamento dele, o dele é em setembro. Pois Olha é. só. É, mas aí, essa questão financeira, padre, a gente sabe que os nossos irmãos evangélicos também dependem muito da contribuição, mas especificamente o padre, o que tem a dizer da nossa paróquia? Então, como eu lhe dizia, assim, a paróquia, todas as igrejas da diocese e a própria diocese como um todo está perdendo bastante, realmente, também nessa questão financeira, é óbvio. Como você disse, as pessoas não estão vindo, as pessoas não estão participando, muita gente não está saindo. Quando pode, possivelmente paga as contas pela internet e não vai fazer esse pagamento da igreja, até pela própria dificuldade financeira que muita gente está atravessando. Mas assim, uma coisa, uma receita. Nós temos 3 receitas, basicamente, na igreja, que é o dízimo, a maior de todas. Depois, as coletas, que é feita durante a missa, na presença do povo. E a terceira são doações, que as pessoas dão doação para ajudar a igreja, doação em dinheiro, fora de ser dízimo, fora de ser coleta, doações. Então, com relação às coletas, zerou, porque não tem missa, não tem coleta durante a missa, então esquecemos, não tem mais essa receita da coleta, perdemos uma receita. Com relação ao dízimo, nós só temos a agradecer, pelo menos aqui na igreja, eu tenho conversado com outros padres, as pessoas têm feito transferência bancária, tem muita gente sendo fiel. Deu uma queda no geral de 10 a 30% no dízimo, mas isso não é uma coisa muito significativa. Então, que é a maior receita, então as paróquias estão se mantendo. Mas uma que tem crescido nesse tempo de dificuldade são as doações. Muita gente doando, tanto para ajudar os pobres, com alimento, com produtos de higiene e dinheiro, quem pode está dando para que a igreja ajude os outros. Então, assim, temos sentido, temos perdido também nessa questão financeira, mas estamos realmente edificados com a solidariedade, com a generosidade e com a bondade da maioria das pessoas. Isso é edificante, que apesar de toda dificuldade, as pessoas têm um bom coração. Porque a igreja, falar em dinheiro sempre gera questionamento e tal, mas a igreja também tem seus custos, tem seus funcionários, tem luz, tem água, tem Sim, para vários custos, né? você ter uma ideia, nós temos R$ 20.000 de custo para a igreja se manter aberta. Iniciamos o mês com essa conta para pagar. São 7 funcionários, aí põe os encargos, FGTS, INSS, daí põe luz, água, telefone, seguro, É. outras taxas, né? Vai, os Aí às 20 mil. vezes fez
fez alguma reforma, alguma coisa, tem um parcelamento, tem essas coisas, né? Por sorte que nós não temos. Então, a nossa igreja ainda tem um pouco dessa tranquilidade que nós havíamos concluído todas as reformas no final do ano e pago tudo. E temos um pouco de recurso para se manter aí uns 3 meses mesmo sem arrecadação. Então, essa parte financeira está bastante tranquila no Saguaçu. Mas, por exemplo, eu tenho conversado com o padre Anderson Pitts, ele assumiu o Jardim Eliriú, e eles começaram a construção de um grande centro comunitário lá, que está só o esqueleto, e me parece que daí realmente ele está com uma dificuldade muito grande, inclusive tendo que eu acho que demitir funcionários, não tem mais como pagar e cobrir custos e assim por diante. Então, temos comunidades com maiores dificuldades. O Dinei até escreveu aqui também, primeiro que o Cid da Nilva disse que é primo do Dinei, e já pediu para ser convidado para o casamento. Então já se convidou aqui pela live. Mas o Dinei vai convidar todo mundo, imagina. Ele eu sou cliente da Expressiva, eu acho que sim, né? Isso, quase todos os clientes, e além do mais, ganha bem lá. Clécio paga bem. E o Clécio e a Patrícia também estão na live, que eu vi. Ô padre, mas o que ele comentou aqui, assim, ó, que sobre o casamento, né? Às vezes não é nem adiar o casamento por conta dele mesmo, mas tu quer que as pessoas se sintam bem. A gente faz normalmente em salões que cabem 200 pessoas, a gente bota 190, e aí as mesas são perto, não tem afastamento. As pessoas vão dançar, vão querer abraçar os noivos. Nós não queremos os convidados de máscara. Nós queremos que a avó esteja no casamento. Então, tem muitas restrições, né? Então, é um cuidado com os outros. Sim, com certeza, Murilo. E você sabe que eu tenho lido bastante na internet. Por exemplo, houve um aniversário, se não me engano, não vou dizer a cidade aí do Brasil, em que o pessoal se reuniu e que terminou em tragédia, porque depois do aniversário, o próprio aniversariante morreu. Eram pessoas de idade, reuniram os familiares e 3 da família morreram, certo? Então, ninguém quer uma coisa dessa depois de um dia que deveria ser muito bonito, né? Por outro lado, teve também um artigo de uma família de Brasília, em que os pais foram visitá-los em Brasília. Eles eram do Paraná e foram visitá-los em Brasília. Não se sabe quem e como que eles pegaram a doença, e só sobrou 2 pessoas da família, o resto morreu. Então, realmente, esse cuidado, essas situações, elas acontecem, e a gente precisa ter, né, esse cuidado, e todos queremos que esse dia entre para a história como um dia maravilhoso, né, dos mais belos da vida, e não traga nenhuma situação trágica para nenhuma família, né? Ô padre, até teve uma pessoa que tiver Tiara, eu acho, que perguntou com relação à digitalização das missas. Eu acho que ela está querendo falar sobre as transmissões, né? Sim. Foi uma ferramenta que as paróquias tiveram que aprender a lidar, né? Tem que lidar com a internet, o som, imagem e tal. Mas tanto a ferramenta, como é que foi essa adaptação, mas também qual é o valor que essa missa tem para as pessoas? Eu vou lhe dizer assim, então, realmente, eu acho que nós tínhamos como tema o impacto desse coronavírus aí sobre as igrejas e tal. Eu acho que esse é o maior impacto. Padres, e aí nós temos visto de tudo, porque ninguém estava preparado, nem treinado para fazer isso, e aí tem saído cada espetáculo aí, vocês trabalham com isso, para vocês é o ganha-pão, mas para quem nunca fez isso, lá não sei quem botou um efeito sem querer, sai o padre zoiudo, sai com um negócio no pescoço, outro na de boca. Cachorro ali. Os filtros, né? Graças a Deus, eu também estudei um pouco de comunicação, embora também não estava muito preparado para isso, mas nós logo acordamos para a ideia de que o pessoal já muito tinha me cobrado para transmitir missa, para gravar homilias e tal. E eu nunca quis, porque eu pessoalmente acho que assistir missa na televisão, a minha mãe assiste muito, eu já acho um sacrifício. Imagine num Facebook da vida, num celular, é muito complicado. É difícil rezar, ainda mais em casa com as crianças sentado no sofá. Daí a pessoa pega uma cervejinha, faz uma pipoca e vai fazer a missa. Aí também não dá, né? Então, fica um pouquinho complicado. É difícil se concentrar.
mas nós logo em seguida vemos que talvez pelo YouTube as pessoas poderiam ver na televisão, facilitou um ponto melhor de internet na igreja, e isso tem nos ajudado bastante a qualidade, porque isso ajuda quem está do outro lado a rezar um pouquinho melhor, se vê com uma imagem mais nítida, com qualidade, que não fique travando, e que, ao mesmo tempo, a gente procura no início motivar que o pessoal silencie, se concentre. Agora, tem até... Outro dia estava ali na secretaria e veio uma mãe com uma criança que faz catequese, e ela me disse: padre, eu acho que isso está fazendo mal para nós, porque a gente está se acostumando com muita facilidade, porque nós sentamos e realmente rezamos, realmente assim nos concentramos como família, e tem feito muito bem. Temos ouvido, temos visto a missa de mais pertinho. Antes a gente sentava lá atrás, o barulho na igreja, outras coisas distraíam, e a gente reza. Agora, é claro que parece que o Marco não levanta a mão nem na hora do Pai Nosso. Não, não, se levanta do sofá. Ah, não, é triste, mas ele tem idade, e como pessoa idosa a gente aceita isso, né, Marco? Tá no grupo de risco. Fica sentadinho, ele já não tem mais toda aquela energia para ficar assim, batendo palma, essas coisas aí. Não dá. Padre, nós estamos quase acabando o tempo aqui também, mas não precisamos chegar até 1 hora, né? Eu acho que foi um papo bem legal, assim. Eu sei que o padre está passando por dificuldades, mas todo mundo está passando, é uma compreensão grande. Mas eu queria que o padre deixasse também uma palavra de otimismo. Embora o futuro seja incerto, a gente não saiba como vai ser a semana que vem, quando vai se descobrir uma vacina, mas eu acho que é importante as pessoas também olharem para dentro de si, dentro das suas casas agora, e sair dessa melhor do que entraram, né, padre? Sim. Eu tenho usado muito uma frase que não é minha, eu vi aí pela internet, o povo tem falado muito, que oxalá a gente saia de toda essa pandemia não falido, nem falecido, mas fortalecido. Eu sei que todos vamos sair um pouco mais pobres, é verdade. E talvez seja bom para a gente se desapegar um pouco e cada vez perceber que talvez não precisamos mesmo de tanta coisa e nem acumular muito para viver. Eu lhe digo, Murilo, que eu vivi na Polônia. É claro que não era mais época de guerra, ainda de comunismo, mas a Polônia atravessou muitas guerras, e muitas pessoas que viveram essas guerras me falavam: padre, nós passamos 7 anos dentro de um porão, dormindo no chão, comendo aquilo que era possível, e às vezes nem tínhamos o que comer. 7 anos, não foram 1 mês, nem 2, não foi esse conforto que a maioria de nós tem dentro de nossas casas. E esse povo passou por inúmeros sacrifícios e saíram muito mais fortes na fé. Então, o bem material nós sempre podemos recuperar, e a gente sempre pode se acostumar. É difícil? Claro que é. Todos nós queremos mais, melhor, e assim por diante. Concordo, até aí, como eu sempre digo, a igreja também precisa. Mas a gente pode, agora precisa cuidar muito da vida, porque essa não tem preço. E para que a gente esteja bem, é preciso sair daí fortalecido com outros valores. O valor da solidariedade, da bondade, da caridade, o valor de ser mais, de dar mais valor a esse abraço, a essa presença das pessoas. Tem tanta gente dizendo: padre, no nosso próximo aniversário da nossa família, um evento vai ser diferente. Nós queremos nos abraçar, queremos estar mais juntos, queremos estar mais próximos, queremos dar mais valor a essas pessoas de idade que hoje não conseguimos dar todo o carinho e a gratidão que elas merecem. Então, assim, que cada um de nós também aproveite esse tempo, até para se refazer um pouco, refazer suas perspectivas de vida. Por que você está lutando tanto? O que te preocupa tanto? O que você busca? O que é essencial na sua vida? Nós temos visto as pessoas sendo enterradas lá em Manaus, numa vala comum, com 4, 5, uma caçamba jogando a terra em cima, e o que elas levaram são médicos, são pessoas estudadas. Outro dia alguém postou:
Pô, você tem diploma, você é um doutor e está dentro de casa fechado. O gari que está lá fora recolhendo lixo, pessoas que estão fazendo trabalho, não tem estudo nenhum, e estão hoje fazendo muito mais do que, de repente, você que tinha um título e andava com o nariz erguido achando que era mais ou melhor do que alguém. Todos nós temos os seus valores e cada pessoa precisa ser valorizada, cada ser humano e cada vida não veio para esse mundo por acaso. Acho que a gente vai sair dessa fé em Deus, perceber que Ele é tudo. Em último caso, eu tenho dito na minha paróquia, se eu tiver que morrer, eu não quero, eu tenho medo. Mas se eu tiver que ir, pode ter certeza que eu quero tentar fazer o melhor até a última hora que eu puder. Amém. Padre, muito legal essa nossa conversa. Para quem entrou, teve bastante gente que entrou agora um pouco mais tarde. A Luana, minha monitora do EPC, acabou de entrar e nós estamos acabando, Luana. Sim. Mas eu vou deixar salvo nos stories. Não, a Dai entrou bem no comecinho, não fala assim delas. Mas, padre, eu vou deixar essa live salva também nos stories do meu Instagram. Depois vou colocar, talvez, no YouTube, alguma coisa assim, mas agradeço de coração. É um papo legal, assim, a gente sempre gosta de conversar e estamos à distância, né? Mas obrigado mais uma vez por essa oportunidade e conte conosco, comigo pessoalmente, com a nossa banda também, sabe que sempre pode contar. Tá bom, eu que agradeço. Que Deus abençoe cada pessoa que está aí conosco, cada pessoa que vai também acessar depois, que cada um de nós tem a sua partilha, as suas ideias. E quero pedir, encerrando a todo mundo também, olha, nós estamos vivendo esse momento difícil, não só da pandemia, mas agora esse momento difícil da política no Brasil. E eu tenho pedido muito, vamos tentar manter a calma, porque eu sei que os ânimos se inflamam, cada um quer defender o seu lado, e às vezes a gente começa a se ofender e brigar por um político A ou B de estimação e não vale a pena, porque, olha, gente, no final a gente vai ver que todos, acho que são quase que meio farinha do mesmo saco, ninguém é melhor que os outros e que a gente não vale a pena criar inimizade com quem a gente conhece, com pessoas da família, para defender alguém que a gente nem sabe e pode amanhã depois se decepcionar muito. Então, que Deus abençoe todos nós, dê paciência, dê discernimento. E, repito, nós estamos com a comunidade aberta para acolher com muito carinho e ajudar quem quiser buscar Deus, a sua palavra, e se fortalecer na fé. Vamos tentar dar o melhor que podemos e ser instrumento dele. Então, que Deus abençoe a cada pessoa, abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, padre. Até a próxima. Um abração, viu? Valeu, pessoal. Até. Tchau.